Meu nome é Evan, tenho 32 anos e até o Natal passado achava que minha família era imperfeita, mas funcional, sabe? Aquele tipo de disfunção que a gente revira os olhos, mas tolera porque, bem, é família. Essa ilusão se quebrou nas semanas seguintes ao meu término com a Cara. Estivemos juntos por quase 6 anos. Minha mãe costumava chamá-la de filha que nunca teve. Minhas primas a convidavam para noites de meninas e fins de semana no spa. Ela se encaixava como uma peça de quebra-cabeça personalizada que minha família não sabia que estava faltando. Então, quando as coisas desmoronaram entre nós, eu não esperava que eles a expulsassem, mas também não esperava que me expulsassem. O término não foi bagunçado, pelo menos não por fora, sem traições, sem gritos, apenas uma lenta erosão emocional. A Cara queria filhos ontem, e eu não tinha certeza se queria tê-los. Tentamos terapia, conversamos, discutimos, choramos. Eventualmente, ela fez as malas, me deixou a chave do apartamento e foi embora. Eu não fui atrás dela. Isso aparentemente foi o meu grande erro. Não contei para ninguém imediatamente. Eu precisava de espaço, mas a Cara precisava. Ela foi direto para as casas da minha mãe, chorando, dizendo que não sabia o que tinha dado errado, que eu simplesmente desisti dela. Minha mãe me ligou 3 dias depois, não para perguntar como eu estava, nem para confirmar o término. Ela apenas disse: "Espero que você saiba que machucou ela profundamente, Evan. Ela merece algo melhor." Clique. Foi isso. Na semana seguinte, recebi uma mensagem em grupo da minha tia, confirmando os detalhes do jantar de Natal anual da família. Local: casa da vovó, igual sempre. Hora: 17 horas em ponto. Eu ainda não tinha decidido se iria. Tudo parecia cru e estranho. Então, notei algo estranho. A Cara estava marcada no grupo. A Cara, minha ex, que mal tinha sido parte da família por um mês. Então eu respondi, perguntando se isso era um erro. Meu tio respondeu antes de qualquer outra pessoa: "Ela ainda é da família para nós." Ivan, não faça isso ficar desconfortável. Não faça isso ficar desconfortável. A frase ficou ecoando na minha cabeça por horas, como se eu fosse o responsável por perturbar a paz, como se eu fosse a tempestade pela qual eles tinham que andar na ponta dos pés, não o cara que perdeu a parceira e foi silenciosamente apagado das tradições da própria família. Eu disse a mim mesmo para não dar muita importância a isso. Talvez fosse apenas um mal-entendido. Então, minha mãe ligou. Ela nunca liga, a menos que seja sério. "Oi, querido, escute. Eu sei que este ano é um pouco diferente." Começou ela com aquele tom excessivamente doce que usa antes de dizer algo horrível. "Mas todos decidimos que seria melhor se você vier ao Natal só se prometer que não vai fazer cena. Só queremos que as coisas fiquem em paz para as crianças." Paz para as crianças. E aí estava. Não só a Cara ainda estava convidada, como aparentemente lhe deram o meu lugar. Literalmente. A vovó sempre fazia cartões de lugar. Fiquei sabendo pela minha prima Jess que o meu estava faltando este ano. A Cara estava sentada entre minha mãe e a tia Lisa. É só mais fácil. Jess mandou uma mensagem como se isso tornasse tudo certo. Como se eu fosse um problema a ser administrado, não um filho, não um ser humano. Eu fiquei sentado no meu apartamento naquela noite, o silêncio me pressionando, e ri. Não de maneira amarga, nem com raiva, apenas uma risada silenciosa, exausta. Percebi como tudo aquilo era ridículo. Eu me matava por essa família. Paguei a hipoteca dos meus pais quando meu pai ficou doente. Ajudei o negócio falido do meu tio a se manter durante a pandemia. Eu até assinei um empréstimo para o meu irmão no ano passado. E agora, estavam me pedindo para não tornar as coisas desconfortáveis. Então, eu respondi para minha mãe na manhã seguinte. Apenas uma frase: "Eu prefiro congelar sozinho do que fingir que isso é família." Então, desliguei meu telefone. Nos dias seguintes, não ouvi uma palavra de ninguém. Ninguém ligou, ninguém me procurou, mas eu tinha algumas coisas que precisava resolver, especificamente algumas alavancas que eu poderia puxar. Veja,
O que ninguém na minha família nunca entendeu de verdade era o quanto eles dependiam de mim por trás das cenas. Eles gostavam de se gabar de estar unidos e fazer as coisas como uma equipe, mas quando a coisa apertava, geralmente era eu que pagava a conta ou limpava a bagunça. E eu tinha recibos, literalmente. Eu não fiz nada imediatamente. Dei tempo. Queria ver se alguém ia me procurar, pedir desculpas, talvez até mostrar um pingo de empatia. Eles não fizeram, mas eu notei que na véspera de Natal, a Cara postou uma foto no Instagram dela e da minha mãe com aventais iguais, rindo na cozinha. A legenda dizia: "De volta ao meu lugar", emojizinho de coração número F família. Meu estômago se revirou, mas só por um momento. Naquela noite, abri meu laptop. Primeiro, entrei no portal do empréstimo do carro, aquele que coassinei para meu irmão Josh. Não cancelei nada, apenas me removi como fiador. Isso imediatamente acionou uma revisão de crédito na conta dele. Ele havia perdido alguns pagamentos. Eu sabia que estava cobrindo eles silenciosamente para proteger o crédito dele. Depois, entrei no site do credor da hipoteca. Os pagamentos estavam em dia, mas só porque eu tinha configurado um pagamento recorrente da minha conta empresarial. Eu cancelei. A próxima parcela vencia no dia 5 de janeiro. Depois, o ponto comercial do meu tio, o pequeno café dele no centro que eu ajudei a alugar em meu nome durante a pandemia para que ele não falisse. Eu entrei em contato com o gerente do imóvel e informei que não renovaria o contrato. O aluguel terminava em 3 meses. Mesmo assim, eu não disse nada, apenas esperei. O Natal passou e foi embora. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, apenas mais uma foto da Cara cercada pela minha família. A legenda dizia: "Em casa para o Natal", emojizinho de coração. Minha mandíbula se apertou, mas eu segurei. Eu não ia enviar mensagens raivosas, nem postar citações enigmáticas no Instagram. Eu ia deixar a gravidade fazer o seu trabalho. E fez. No dia 29 de dezembro, minha tia Lisa foi a primeira a ceder. Ela apareceu em frente ao meu prédio, tremendo com um casaco fino, segurando uma Tupperware de biscoitos, como se fosse uma oferta de paz. Eu não a deixei entrar, mas respondi ao interfone. "Evan, querido, por favor, só queremos conversar", ela disse. Sua voz tremia um pouco. "Seu tio me falou sobre a situação do aluguel. Ele está em pânico. Só diga o que você quer." Eu não respondi a ela. Não naquele momento. Eu a observei pela janela do meu apartamento, no segundo andar, segurando a Tupperware, olhando para o meu prédio como se ele pudesse engolir ela inteira. Depois de um minuto, ela foi embora, seus passos hesitantes, quase como se esperasse que eu fosse correr atrás dela. Eu não fui. Em vez disso, sentei-me à minha mesa, abri meu caderno, aquele onde eu havia anotado cada favor, cada empréstimo temporário, cada resgate silencioso que eu havia feito nos últimos 5 anos e comecei a traçar linhas. Não por mesquinhez, mas por clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava reagindo emocionalmente. Eu simplesmente escolhi não continuar permitindo que as pessoas vissem meu valor apenas quando eu era útil para elas. No dia 30 de dezembro, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Deixei tocar. Depois, novamente. 5 minutos depois, então, uma mensagem de texto. "Evan, é o Josh. Precisamos conversar, por favor. Estou na casa da mãe. Podemos nos encontrar?" Aquela doeu. Não vou mentir. Eu e meu irmão mais novo sempre tivemos uma relação estranha. Ele era o garotinho da mamãe enquanto crescíamos, capitão do time de futebol, carisma ao máximo. Quando ele foi demitido do trabalho no ano passado e não tinha para onde ir, eu não hesitei. Ajudou ele a se reerguer, cobri os pagamentos do empréstimo dele, até dirigi 2 horas para ajudá-lo a se mudar para um novo lugar. E agora, ele estava me ligando como se eu fosse o problema. Eu não respondi. Ele ligou novamente naquela noite. Desta vez, deixou uma mensagem de voz. "Evan, olha, eu não sabia o que a mãe e a Cara estavam fazendo. Ok, eu pensei que você estava bem com isso. Você não disse nada. Por favor, só me ligue de volta, Cara. Eles estão pirando. Eles estão pirando."
Não, ele estava arrependido. Não, ele se sentia culpado. Eles estavam pirando. No dia 31 de dezembro, às 23h40, enquanto a maioria das pessoas estava bebendo champanhe e esperando a bola cair, eu estava sozinho na minha varanda com uma bebida e um cobertor, assistindo aos fogos de artifício iluminando o horizonte da cidade. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era a vovó, a mulher cuja casa costumava ser um terreno neutro. Ela nunca tomava partido, nunca fazia favores até este ano. A mensagem dela era curta. Eu nunca quis te machucar. Podemos conversar amanhã? Eu fiquei olhando para ela por um bom tempo. Então, fechei o celular e me recostei, ouvindo a cidade comemorar o ano novo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia pressão para consertar tudo. No dia 2 de janeiro, a represa finalmente rompeu. Foi minha mãe quem apareceu desta vez. Sem aviso, só um batido na minha porta às 7h30 da manhã. Eu não respondi de imediato. Fiquei do outro lado, sem saber se eu realmente queria vê-la. Mas uma parte de mim, talvez a parte que ainda lembrava dela me abraçando quando entrei na faculdade ou fazendo minha sopa favorita quando eu estava doente, precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Eu abri a porta. Ela parecia cansada, mais velha de alguma forma, como se as festas de fim de ano a tivessem drenado. Sua maquiagem estava borrada e sua voz vacilava. Oi. Eu não me movi, mãe. Ela hesitou, segurando sua bolsa como se ela contivesse todas as palavras certas. Não queríamos te machucar. Eu não disse nada. Ela deu um passo à frente. Você tem que entender. Cara, era família. A gente só não queria perder ela também. Então, você decidiu me perder em vez disso. Ela estremeceu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Isso não é justo. Isso é preciso. Eu interrompi. Calmo, frio. Você me disse para não tornar as coisas constrangedoras. Você deu meu lugar para ela. Deixou ela dominar meu feriado e nem sequer me ligou para saber se eu estava bem. Silêncio. Então, suavemente. Eu pensei que você precisava de espaço. Eu precisava de apoio. Respondi, mas eu não percebi que apoio vinha com termos e condições. Ela parecia que ia chorar, mas eu não sentia a pressão usual de culpa que costumava vir depois. Eu passei anos encolhendo a mim mesmo para deixar todo mundo à vontade. Não mais. Finalmente ela disse, por favor, só diga o que você quer. Eu olhei para ela, realmente olhei, e percebi que ela não estava perguntando como consertar as coisas. Ela estava perguntando como recuperar o conforto dela. Eu poderia ter pedido muita coisa. Uma desculpa, uma reunião da família, uma responsabilidade pública, mas isso seria para eles. Eu não estava interessado em ensiná-los uma lição, eu estava interessado em reconstruir a mim mesmo. Então, eu disse, eu não quero nada, não mais. Ela abriu a boca, então fechou. Sem roteiro, sem solução rápida, apenas a realidade de uma porta que ela não poderia mais atravessar. Eu dei um passo para trás e fechei a porta suavemente. Mais tarde, naquele dia, recebi um e-mail do escritório de leasing do café. Meu tio havia implorado por uma extensão de contrato. Eu neguei. Então, finalmente, entrei no meu banco e terminei oficialmente todas as transferências automáticas para a hipoteca dos meus pais. O último fio que eu ainda tinha era a conta da empresa, uma conta compartilhada que eu tinha aberto anos atrás para ajudar a manter as coisas na família quando estávamos planejando investimentos em grupo. Honestamente, eu tinha esquecido dela, mas fui checar, e foi quando vi algo que fez meu sangue gelar. 2 meses atrás, enquanto ainda estava com a Carara, alguém fez uma retirada, uma grande, quase de 5 dígitos, com a descrição preparação de evento. No mesmo dia, a Cara havia postado sobre uma viagem misteriosa de meninas e o nome na autorização. Mãe. Eu fiquei olhando para aquilo. Então, peguei meu telefone, tirei uma captura de tela e anexei a um novo e-mail. Dizia: Feliz Ano Novo. Me avise como você pretende pagar isso antes que eu envolva outra pessoa. Eu apertei enviar.
A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Menos de 10 minutos depois de apertar enviar, recebi uma ligação. Não atendi. Depois outra. Então, uma chuva de mensagens de texto da minha mãe. Todas as variações de "não é o que você está pensando. Vamos explicar tudo. Por favor, não faça nada precipitado." E finalmente, "isso vai destruir sua família, Evan. Isso é o que você quer?" Essa me fez rir. Não porque fosse engraçado, mas pela audácia de tudo aquilo, como se eu fosse o que estava segurando o martelo, como se eles já não tivessem feito a demolição tijolo por tijolo. E agora, eles estavam em pânico porque alguém finalmente percebeu que a casa não tinha fundação. Eu não respondi. Em vez disso, imprimi o registro da transação, destaquei a retirada e coloquei uma nota no final. Para revisão, esta transação foi não autorizada. Ação formal pendente. Então, enviei uma cópia para o departamento de fraudes do banco compartilhado e enviei cópia para o gerente da agência que eu conhecia há anos. Nada agressivo, apenas um empurrão na direção certa. Eu não estava blefando. Aquele dinheiro estava em meu nome. A conta foi aberta sob minha LLC por questões fiscais. Tecnicamente, minha mãe não tinha acesso legal a ela. Alguém deve ter deixado o login aberto. Talvez a Carara. Talvez algum dos meus primos que teve acesso temporário durante os feriados do ano passado. Mas não importava. O que importava era que não era dela para mexer. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Não mais mensagens de texto, não mais mensagens de voz com culpa, só silêncio até o dia 5 de janeiro. Esse foi o dia em que o pagamento da hipoteca foi recusado. O nome do meu pai ainda estava no empréstimo, mas o pagamento estava saindo da minha conta empresarial nos últimos 2 anos, de forma silenciosa, consistente, porque quando ele ficou doente e a família estava orgulhosa demais para pedir ajuda, eu ofereci para cobrir isso nos bastidores para que ninguém se sentisse envergonhado. Eu nunca pedi agradecimentos. Agora o banco ligou, não para mim, mas para ele. Meu pai não falava comigo desde o término, nem uma palavra, nem mesmo um emoji de polegar para cima no chat da família. Mas naquela noite, meu telefone tocou. Eu reconheci o número, linha fixa, a casa antiga. Eu atendi. Evan. A voz dele soava áspera. Pai. Uma pausa longa, pesada. Acabei de sair do telefone com o banco, disse ele como se eu não soubesse. Certo, eu respondi. Eles provavelmente querem o dinheiro deles. O que você está fazendo? A voz dele estava fria, controlada. Está tentando nos punir? Não, eu disse simplesmente. Eu só cansei de fingir que isso é família. Ele exalou com força. Então, isso é sobre a Carara. Minha mandíbula se contraiu. Isso é sobre tudo. Você acha que devemos algo a você por nos ajudar? É isso? Eu acho que eu disse devagar. Vocês se acostumaram demais a tirar de mim sem nunca pensar que teriam que devolver alguma coisa ou até mesmo me tratar como uma pessoa. Outra pausa. Então você está cometendo um erro. Não, eu disse. Você cometeu quando escolheu a Cara, ao invés de mim, quando a convidou para o Natal e me disse para não ficar sem graça, quando deixou claro que a única versão de mim que você gostava era tu que mantinha da boca fechada e a carteira aberta. Eu esperei ele dizer algo, qualquer coisa. Mas ele não disse. Ele desligou. 3 horas depois, meu primo ligou. Eu ignorei. Depois minha tia, depois meu irmão de novo. Eles não estavam ligando porque sentiam minha falta. Não estavam ligando porque estavam arrependidos. Estavam ligando porque o sistema estava desmoronando. A hipoteca não foi paga. O contrato estava expirando. As contas da empresa estavam sendo sinalizadas. E isso foi antes da bomba ferroviária cair. No dia 7 de janeiro, recebi uma ligação do proprietário do café. Aparentemente, meu tio tinha tentado negociar uma extensão de contrato de última hora, mas o gerente da propriedade já tinha começado a mostrar o espaço para novos inquilinos. Eles encontraram uma cadeia de padarias local interessada, e o gerente deixou escapar, puramente por acidente, que a razão pela qual o atual locatário
eu estava saindo era devido a atividades financeiras não autorizadas na empresa. O maior fornecedor do café ouviu o boato. Depois, o inspetor de saúde, que por acaso era casado com o dono da nova padaria. Até o dia 10 de janeiro, a notícia estava se espalhando de que o café do meu tio poderia estar envolvido em fraude ou evasão fiscal. Não era verdade, não completamente, mas eu não fiz nada para impedir. Por que eu deveria? Deixe-os viver na névoa por um tempo. Deixe-os entender como é ser tratado como um incômodo, uma responsabilidade, uma bagunça para limpar depois. E foi aí que a cara finalmente entrou em contato. Um longo e confuso e-mail, sem saudação, sem assunto, apenas um muro de texto. Eu não sabia o que estavam fazendo. Sua mãe disse que você estava bem com isso. Ela disse que ainda éramos uma família. Eu só queria me sentir parte disso. Eu não queria que nada disso acontecesse. Por favor, acredite em mim. Ela não pediu desculpas pelo dinheiro, pelas fotos de Natal ou pela legenda que dizia "em casa para as festas". Apenas uma tentativa suave e triste de me reconduzir à mesma teia de manipulação que todos eles vinham tecendo por anos. Eu arquivei o e-mail sem responder. Naquela noite, fui à caixa de correio e encontrei uma carta da minha avó. A caligrafia dela, sempre tão elegante, tão deliberada, estava trêmula. Evan, eu não sei como chegamos até aqui. Eu não te culpo por se afastar, mas espero que saiba que você sempre foi o meu favorito. Eu só não soube como demonstrar isso quando as coisas ficaram barulhentas. Sinto muito por ter ficado quieta. Espero que um dia você volte. Mas se não voltar, eu entendo. Aquela carta quase me quebrou, porque eu podia sentir o peso por trás dela. O arrependimento, a tristeza, a honestidade tardia. Eu chorei silenciosamente sozinho no meu apartamento, mas não liguei para ela. Não ainda. Eles ainda não sabiam a última peça, a confiança. Quando eu ainda estava tentando construir um futuro com a Carara, eu havia começado a configurar um truste familiar com o meu contador. O plano era usar parte da minha grana do startup de tecnologia para construir uma rede de segurança geracional, fundos para a faculdade dos primos, aposentadoria para os meus pais, subsídios de emergência para parentes em necessidade. A papelada já havia sido arquivada, mas o truste nunca foi finalizado. Os fundos ainda eram meus, e cada pessoa que me machucou, todas elas estavam listadas como beneficiários futuros até agora. Eu abri o documento, apaguei cada nome, pausei. Então digitei um. Minha afilhada, a filha da minha prima, a única na família tão jovem que não sabia o que estava acontecendo. A única que eu podia olhar e não sentir ressentimento. Então, eu apertei salvar. Poucos minutos depois, meu telefone acendeu novamente. Mãe ligando novamente. Eu fiquei olhando para ele, coração calmo, dedos imóveis. Deixei a chamada tocar. Então, desliguei o telefone. Eu sabia o que estava vindo. Eu podia sentir como se fosse a pressão se acumulando atrás de uma represa. Não havia mais nada para eles manipular, nenhum ângulo que pudessem explorar. As alavancas foram puxadas e a máquina estava quebrando em tempo real. Na manhã seguinte, abri meu laptop e entrei na conta do Trust, aquela que antes carregava a promessa de segurança geracional para uma família que nunca me viu como mais do que uma ferramenta. Eu já havia apagado os nomes dos meus pais, do meu tio, do meu irmão, até mesmo da Jess, que sempre teve boas intenções, mas nunca se levantou por mim quando era necessário. O único nome que eu mantive foi o da menininha que ainda tinha chance de crescer fora desse ciclo. O resto, eles estavam fora. Então fiz algo que não fazia há semanas. Eu me vesti, não de moletom nem algo prático, coloquei um terno, um azul marinho escuro, o tipo de coisa que eu usava durante reuniões com investidores, durante apresentações de tecnologia, quando eu fingia que meu valor estava atrelado ao que eu podia fornecer. Só que dessa vez, eu não estava usando para impressionar ninguém. Eu estava usando para entrar na casa dos meus pais com dignidade. Dirigi os 20 minutos até a casa deles sem música, apenas o som dos pneus na estrada e meus pensamentos se desenrolando como um filme.
Quando cheguei à garagem, parecia a mesma casa modesta de 2 andares, com os arbustos crescendo desordenados e os mesmos sinos de vento que me irritavam desde o ensino médio. Mas dentro, eu sabia que tudo estava diferente. A porta se abriu antes de eu bater. Minha mãe estava lá, seus lábios inchados. Então, atrás dela, meu pai ficou parado no corredor, de braços cruzados, parecendo mais velho do que eu me lembrava. Evan, ela disse suavemente, como se estivéssemos retomando de um dia normal, como se nada tivesse desmoronado desde o Natal. Mãe, eu disse, podemos conversar? Foi por isso que estou aqui. Ela se afastou e eu entrei, o peso do silêncio pairando entre nós. Fomos para essa sala de estar. O mesmo sofá bege, as mesmas fotos familiares desbotadas, exceto uma que estava faltando, a foto emoldurada de mim e da cara no casamento da minha irmã. Eu notei o espaço vazio na prateleira imediatamente. Talvez tivessem tirado por culpa. Talvez a cara tenha pedido. Eu não perguntei. Me sentei. Eles não. Eu nem sei por onde começar, meu pai disse, esfregando a nuca. Tente o começo, eu sugeri. Talvez com o fato de você achar que era aceitável tomar o lado da minha ex-namorada em vez do seu próprio filho. Minha mãe estremeceu. Não foi assim. Foi exatamente assim. Eu disse. Você deu o meu lugar no jantar de Natal. Você me disse para não fazer com que fosse constrangedor e você nem me ligou para saber como eu estava, mas abraçou ela na cozinha como se fosse ela quem tivesse perdido tudo. Meu pai abriu a boca, mas eu levantei a mão. Não estou aqui para reviver isso, eu disse. Eu já falei tudo o que precisava dizer. Eu vim para te dizer onde as coisas estão. Eles me olharam, então realmente olharam. Pela primeira vez em muito tempo, acho que me viram não como o filho que sempre voltaria, sempre ajudaria, sempre carregaria o peso, mas como alguém que finalmente o deixou de lado. Eu saí da hipoteca, disse. O banco já foi notificado. Se quiserem manter esta casa, terão que reestruturar o empréstimo sozinhos. A mandíbula do meu pai se contraiu, mas ele não interrompeu. Eu também dissolvi as contas comerciais compartilhadas e retirei o patrocínio da LLC do contrato de aluguel do café. Se o tio Mark quiser manter aquele espaço, precisará assinar um novo contrato de aluguel diretamente com o proprietário, sob o crédito dele. A voz da minha mãe quebrou. Evan, não queríamos isso. Eu sei, disse. Vocês simplesmente não achavam que eu fosse parar. Eles se olharam, um pânico silencioso em suas expressões. Eu podia ver que não haviam planejado por isso. Eles acharam que as mensagens de texto, os correios de voz, talvez até a visita da vovó me amoleceriam, que a culpa me desgastaria como sempre fez, mas estavam atrasados demais. E o dinheiro? Acrescentei. O saque da minha conta do Trust, aquela marcada como preparação de evento. Eu já reportei para o banco. Se pagarem de volta até o final do mês, eu retirarei o relatório de fraude. A boca da minha mãe se abriu. Isso foi não autorizado, disse. E ilegal. Ela se sentou, parecendo prestes a desabar. Meu pai permaneceu em pé, rígido e silencioso. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, lágrimas escorrendo pela sua bochecha. Nós somos sua família. Me inclinei para frente. Não, disse. Vocês eram minha obrigação por anos. Vocês se apoiaram em mim. Me usaram. E quando eu precisei de vocês, não por dinheiro nem favores, apenas por presentes. Vocês me deram regras, condições, um aviso para não ser um peso. Ela soluçou baixinho nas mãos. Meu pai permaneceu imóvel, estoico. Eu me levantei. Esta será a última vez que vamos conversar por um tempo, disse. Não porque eu os odeio, mas porque estou aprendendo a me amar mais do que tenho medo de ficar sozinho. Eles não me impediram quando eu saí, e pela primeira vez, eu não olhei para trás. Semanas se passaram. Depois meses. A reclamação de fraude foi resolvida silenciosamente. O dinheiro foi devolvido por completo, provavelmente emprestado de um dos velhos amigos do meu pai. O café fechou no final de fevereiro.
substituído pela padaria com a fachada pastel e música de jazz de manhã. Passei por lá uma vez. As janelas estavam brilhantes. O ar cheirava a pão fresco e canela. Sentia como se fosse o fechamento. Ela tentou entrar em contato algumas vezes. Uma mensagem de texto aqui, uma foto da sobrinha dela ali. Eu respondi uma vez simplesmente: espero que ela esteja bem. Ela é a única a quem estou deixando algo. Ela nunca mais respondeu. Meu tio tentou me difamar por um tempo. Me chamou de ingrato, disse que virei as costas para essa família, mas ninguém deu ouvidos. O café dele já havia falhado muito antes de eu sair. Meu dinheiro só havia prolongado o inevitável. E, cara, ela se mudou para outra cidade, ficou noiva de outra pessoa. Fiquei sabendo por um amigo em comum que achou que eu me importaria. Eu não me importei. Ainda tinha a carta da minha avó, porém. A emoldurei, pendurei na parede do meu escritório. Não porque isso fez tudo ficar bem, mas porque me lembrava da única voz da família que tentou, mesmo que tarde demais. Eventualmente, encontrei paz. Não a paz alta e triunfante, a paz silenciosa, a paz onde você faz o café da manhã no seu próprio apartamento e não se assusta quando o telefone vibra. A paz onde você constrói algo não porque esperam de você, mas porque você quer. E no meu aniversário, o primeiro que passei sozinho em mais de uma década, recebi um cartão, sem nome, sem endereço de retorno, apenas uma única frase: você sempre foi o mais forte. Obrigado por finalmente escolher a si mesmo. Eu sorri. E pela primeira vez em anos, não foi amargo. Foi livre.